Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui para mais uma noite de reflexão, refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. É sempre uma alegria poder estar aqui compartilhando, né, o resultado desses estudos, dessas reflexões. Eu trouxe aqui para a gente seguir harmonizando
aqui o ambiente com uma mensagem edificante, é uma mensagem do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Trecho que está lá em Paulo, né? Tessalonicenses. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor, sem exaurir-se, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho de nossa ingratidão, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos, jamais se esgotou a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Se ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a imersão do mal de nós mesmos. Uma mensagem bastante pertinente, né, ao tema dessa noite, e a gente vai ter a oportunidade de entender por quê. Então, seguindo esse momento, aqueles que estiverem acompanhando, desejarem fechar seus olhos, para se concentrarem nesse momento de meditação, de introspecção que a prece nos proporciona. Uma grande oportunidade de olharmos para dentro de nós, na companhia de Jesus, e pedimos ao Mestre, humildemente, que possamos, nesta noite de reflexões, ter o merecimento da intuição da espiritualidade amiga, para que cada um possa compreender e entender conforme as suas necessidades dessa encarnação, as necessidades da sua evolução, as necessidades para colocar em prática a sua reforma íntima. Que nós tenhamos clareza, estejamos com a mente aberta para absorver cada conhecimento, cada reflexão, porque estamos aqui para falar sobre as obras do Mestre Jesus, sobre os seus feitos, sobre os seus ensinamentos, que tanto nos auxiliam na nossa rotina, como um grande manual de conduta. Com este sentimento, envolvidos na companhia amorosa de Jesus, iniciamos o trabalho na noite de hoje,
na paz de Jesus e de Deus, nosso Pai. Assim seja, graças a Deus. Deu uma aguinha aqui. Então, deixa eu abrir aqui as minhas anotações. O tema de hoje, né, a saúde, fazer uma correlação da saúde mental com o espiritismo. As questões, né, na verdade, que envolvem os aspectos terapêuticos, né, dentro até mesmo dessa correlação com a doutrina. E é um assunto que muito me interessa, né, por ser algo da minha profissão, do meu trabalho, e que me faz muito feliz, principalmente por eu poder fazer essa correlação, ainda que em muitos momentos, né, de forma velada, não explícita, mas o entendimento que o Espiritismo nos traz agrega muito a esse conhecimento técnico, né, profissional. É inegável, assim, amplia muito essa visão, pelo menos é a minha experiência. E eu fico muito feliz de poder trazer, né, essa reflexão aqui. E aí, na coletânea, né, de material, tinha muita coisa. É muito amplo, né? A gente dá margem aqui para ficar falando uma noite inteira, se deixar. Daria para fazer até um seminário de tão interessante que é o tema. Então, assim, a gente pode trazer material muito rico de Santo Agostinho, de Joana de Ângeles, né? Jesus nas parábolas. Então, eu tentei condensar um pouquinho disso para a gente refletir, trazer para a nossa realidade e entender, né, como a proposta do Cristo, e aí muito também pela ótica, né, do Espiritismo, é terapêutica, né, como ela pode ser terapêutica na nossa vida, e aí vai depender também de como a gente interpreta, né, vai depender de como a gente aplica do uso que a gente faz nisso. Às vezes a gente recebe uma série de informações que não passam de conceitos. Se você quiser que fique como conceito, é um caminho, é uma escolha. Mas se você estiver disposta, né, estiver disposto a fazer a aplicabilidade disso na vida, né, se cada um de nós nos colocarmos nessa condição, eu vou dizer que não vai ser um caminho fácil, né? Eu não vou enganar ninguém aqui, mas é o caminho correto, né? É o caminho da construção, da verdadeira construção da nossa evolução, de trabalhar a nossa moralidade. Então, vamos lá. Existem aqueles questionamentos clássicos que acho que todo mundo, em algum momento da vida, faz, né? E que nós temos, assim, essas respostas, mas que é quem eu sou, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual que é o meu propósito de vida, qual é a minha missão. E eu ouço muitas pessoas, assim, numa certa altura da vida, principalmente na fase da madureza, vamos colocar aí, mais lá dos seus, passados os seus 30 anos, né, seus 40 anos, as pessoas chegam naquele ponto onde elas dão aquela paradinha e pensam assim: o que eu vim fazer aqui? Qual que é o meu objetivo? Qual é realmente a minha missão? Porque são tantas demandas, e aí quando eu digo demandas, eu digo inclusive aquelas coisas que nos distraem, né? Distraem dos nossos verdadeiros objetivos, do nosso foco, e que vão gerando uma série de consequências, né? Dentre elas também adoecimentos. Muitas das doenças que nós vamos adquirindo ao longo da vida, sejam físicas ou sejam psíquicas, também são construídas por nós, né? Pelo nosso comportamento, pela nossa invigilância, pelas nossas crenças. Então, chega uma altura da vida que você se questiona, não necessariamente de onde você veio, para onde você vai, mas o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito, né? Qual é a minha missão? E às vezes a gente até perde muito tempo com esse pensamento, porque enquanto você está tentando descobrir qual é a sua missão, você está deixando de vivenciar, né? Você está deixando de colocar em prática todos aqueles indícios, todas aquelas dicas que a gente recebe diariamente na nossa própria consciência, né? No estado de prece, no estado de meditação, a gente tem vários reflexos daquilo que de fato nós precisamos fazer, né? O que a gente veio fazer aqui? Então, quando você vive com o mínimo de qualidade, quando você vive bem, você não tem que se preocupar muito qual é o teu propósito, nesse sentido de perder tempo, né? Eu acho que ao longo do caminho, no meio das suas ações, através dos erros, dos acertos, o que você tem que aprender com esses erros, ali você está construindo meio que a sua missão, independente de já ter alguma coisa pré-determinada. Como a gente tem aí
né, o auxílio, e a gente obviamente entende que é um auxílio, né, do véu do esquecimento, a gente percebe que não vale ficar focado muito nessa adivinhação, né, o que eu vim fazer aqui, mas eu vou perceber e vou ficar atento àquilo que eu preciso melhorar. Geralmente, né, as nossos impulsos, nossas más tendências, elas nos indicam o que a gente precisa melhorar e que tipo de missão a gente tem aqui, né, nessa encarnação. Então, é o primeiro questionamento que geralmente vem é esse, quando você para questionar a vida numa coisa mais existencial, você pensa: "Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui?", né, isso é muito interessante. E aí, como os ensinamentos do Cristo, né, podem nos ajudar a resolver esses problemas cotidianos, principalmente da nossa existência? Porque os ensinamentos dele são totalmente voltados, na verdade, a gente fala, né, o tempo inteiro da de Joana de Ângeles, da literatura, da obra dela, voltada para esses aspectos psicológicos, e é real isso, né? É perfeito. Ali tem tudo que você precisa para você entender o psiquismo, as questões de personalidade, né, pela ótica espírita, e você aplica isso muito na vida de forma até técnica mesmo. Mas Jesus, né, a forma como Jesus lidava era terapêutica, né? Todos os ensinamentos dele para conosco, a forma de Jesus vivenciar e se relacionar com o outro era uma forma muito terapêutica, muito voltada para esse psiquismo. Ele era, sem dúvidas, um grande psicólogo, né? Ele era o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, porque ele tinha essa abordagem, esse olhar totalmente terapêutico. Ele olhava realmente de uma forma analítica como um psicólogo tenta interpretar, né, busca, a gente tenta, ele conseguia e entendia muito mais. Então, a proposta aqui é entender como que esses ensinamentos dele trazem para a gente, né, essa, essa percepção sobre nós. E aí, os esclarecimentos da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e posteriormente enriquecida por inúmeras obras mediúnicas, nos alerta para a necessidade do autoconhecimento como um exercício de introspecção e de autoanálise. Então, de cara, a gente já percebe essa correlação, né, muito óbvia da questão do espiritismo com a saúde mental, né? Porque sem você praticar o autoconhecimento, não adianta, esquece, você não vai sair do lugar. Você pode se movimentar, você pode se debater, você pode achar que está andando, mas na verdade você está andando em círculos, né? Você não vai sair do lugar. Você vai fazer um buraco ao seu redor, mas não vai sair do lugar. Porque é o princípio. E tanto as parábolas, o evangelho como um todo e toda a literatura, né, espírita, ela está sempre trazendo a gente para esse lugar de introspecção, de autoconhecimento, de autoanálise. Por quê? É tão mais fácil a gente olhar para fora, a gente olhar para o defeito do outro. Até quando a gente está assistindo uma palestra, eu me pego fazendo isso, né? A gente ouve uma palestra e fica assim, nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, né? Então, assim, nas mínimas coisas que acontecem, a gente tem dificuldade de, num primeiro momento, entender que aquilo é para gente. E a gente está sempre apontando, porque olhar para o erro do outro, para a dor do outro, é muito cômodo, né? Porque não está doendo na gente. Agora, quando você vai se examinar, você vai se conhecer, muitas vezes você nem sabe tudo que você vai encontrar, é doloroso. Principalmente diante dessa perspectiva de que você vai encontrar algo ali adoecido, né? Vai encontrar algo dessas más tendências que nós temos, nossos defeitos mesmo. Então, isso é doloroso, a gente tende a recuar. Então, olhar para o outro é mais atrativo. Então, o tempo inteiro a gente é chamado para esse olhar de autoconhecimento. Tipo, não olha para o outro, olha para você. Até porque a reforma íntima, ela só pode ser feita em nós mesmos. Eu só posso cuidar da minha reforma íntima. Só posso fazer a minha reforma íntima. Eu posso, de alguma forma, eu que eu digo todo mundo, ser inspiração para a reforma íntima de alguém? Pode, até pode, porque a gente está sempre observando, né? E aí, o que você tira disso que você observa? Mas eu só posso promover a minha reforma íntima, a minha evolução. Então, não adianta eu concentrar isso no outro, né? Eu apontar o erro do outro, eu ficar focada, e a gente perde muito tempo preocupado com o que o outro está fazendo, por que está fazendo, o que está errado, encontrando soluções, porque a gente tem sempre soluções muito mirabolantes, né, para as ações alheias. Então, esse é um dos grandes motivos da gente precisar ter momentos, né, dessa introspecção, momentos meditativos, e aí volto a afirmar a prece. A prece é algo precioso nesse processo, porque é a hora que você consegue se conectar com o divino,
né? O divino, inclusive, que há em nós. Não é algo que está distante, é algo que está em nós. Então, nós precisamos ter esse momento, né? De olhar para dentro de nós. Na introspecção, encontramos um refúgio de paz e uma direção segura para a vida. Que é uma outra coisa interessante, as pessoas buscam essa paz, né? Buscam fora, buscam através, sei lá, de uma música, buscam através de um ambiente, através de uma pessoa. Só que, na verdade, essas coisas todas, elas podem até favorecer o encontro da paz conosco, né? A paz que temos em nós. Só que ela só vai ser encontrada verdadeiramente na gente. Essa paz que a gente tanto busca, ela não está em lugar nenhum, ela está aqui dentro. Na verdade, a paz que a gente sente fora de nós é reflexo de como estamos dentro, né? Então, mais uma correlação que a gente pode fazer aí com aquilo que o Espiritismo nos traz, né? Com a vida, com a psicologia, com a saúde mental, o equilíbrio, o bem-estar, né? Uma vida saudável. Na busca por compreender e praticar a mensagem crística, nós somos lembrados que devemos nos ater ao estudo das nossas próprias necessidades para a correção de nossas falhas. Então, é estudar exatamente qual a minha necessidade, o que eu preciso mudar a partir disso, para alcançar, para sanar essa minha necessidade, né? Porque às vezes a gente quer se melhorar, a gente quer muita coisa para a nossa vida, mas será que a gente quer colocar ali a mão na massa? A gente quer ter o trabalho de se modificar, de se transformar, e eu só me modifico, me transformo à medida que eu entendo o que eu tenho ali dentro de mim. Eu entendo, obviamente, falando aqui principalmente dos defeitos, né, que eu vou trabalhar na correção deles. E é um processo. Não adianta a gente querer correr, até no processo terapêutico, que é uma outra coisa que a gente batalha com o paciente, né, porque cada vez mais o mundo, assim, imediatista, as pessoas, elas têm essa ideia, né? Elas entram, inclusive, na terapia querendo resultados imediatos. Tipo assim, nossa, eu entrei aqui agora, na primeira sessão a pessoa já quer mudança, ela já quer achar que aquilo vai trazer uma solução para ela, vai trazer um melhoramento. Só que não é assim, né? A gente não transforma de uma hora para outra aquilo que a gente constrói durante anos. E como eu falei, muitos adoecimentos, muitas falhas, comportamentos equivocados, viciosos, são construídos por nós ao longo de muito tempo. Então, você não vai resolver isso de uma hora para outra, né? Assim, precisamos procurar aplicar diariamente os princípios superiores que nos foram trazidos por Jesus. É diariamente, é incessante. Né? Até como falou ali a mensagem, da gente não desistir nunca de acreditar e de praticar o bem. Né? O bem é algo que, na verdade, a gente fica mais uma vez buscando fora. A gente tem muita mania de achar que vai encontrar fora porque é pronto, né? Quando, na verdade, a gente precisa construir aquilo que a gente busca essencialmente. Como isso, o bem. Eu vou encontrar o bem, mas eu preciso praticar o bem. E aí é uma questão mesmo de afinidade. Aquilo que eu faço, aquilo que eu busco, aquilo que eu penso, é a tendência que eu tenho de perceber ao meu redor. Então, se eu pratico mais o bem, eu vou perceber mais o bem, inclusive no outro. Se eu sou uma pessoa mais reclamona, uma pessoa queixosa, a tendência é que eu também enxergue isso ao meu redor e no outro, né? A queixa, o problema, o caos. Então, vai depender muito de como eu estou processando e o que eu estou oferecendo meu, né, para o que está fora. Mas é diário. Até porque para acontecer algo nesse gradativo, a gente tem que ter persistência, é diariamente nessa prática. Este chamado à introspecção é, sem dúvida, extremamente relevante em um mundo que constantemente nos bombardeia com expectativas e padrões. Então, para eu não me perder naquilo que é demandado, né, pelo mundo, de tudo aquilo que está ao meu redor, eu preciso saber exatamente qual é o meu foco, qual é o meu objetivo, né? Ainda mais hoje com essa explosão de diagnóstico, por exemplo, de TDAH, né? Então, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que as pessoas têm dificuldade em focar, né? Em focar naquilo que é importante, naquilo que é essencial, naquilo que elas se propõem a fazer. Então, é entender que todos os padrões que são exigidos, todos os modelos superficiais e muitas vezes falsos, ilusórios de felicidade, eles não vão servir para mim, servir para os meus reais propósitos, né, para as minhas reais necessidades. Então, eu preciso identificar qual é o meu foco, e esse foco ele precisa ser exercitado diariamente por conta, né, dessas distrações. E o Espiritismo nos oferece um refúgio de paz e a direção para o autoconhecimento. Ou seja, ele nos oferece a possibilidade de você acessar aquilo que está em você,
que é a mesma proposta de uma terapia. Só que você pode falar assim, Bruna, mas com isso você está dizendo então que ninguém precisa fazer terapia, basta ser espírita? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Na verdade, todo viés, né, espiritualista, espiritualizado, que nos coloca em contato conosco, facilita esse processo de cura, esse processo de transformação. Então, são coisas que uma agrega a outra, né? Elas vão ser agregadas, então vão ser importantes. A gente precisa das técnicas, né, de um tratamento baseado na ciência, por exemplo, como é uma psicoterapia, como são as terapias dentro da saúde mental, de um modo geral, né, tipo um atendimento psiquiátrico. Então, é necessário, muitas vezes, se utilizar dessas técnicas devido o nível, devido o tipo de condução daquele diagnóstico, daquele problema, o tipo de tratamento. Mas quando você tem um olhar voltado à espiritualidade, né, voltado para aquilo que não é ali simples, só o que as mãos tocam, né, e que os olhos físicos veem, você tem uma facilidade de acessar esse lado seu mais profundo, mais essencial, essa introspecção. O autoconhecimento, na visão do espiritismo, é uma finalidade da reencarnação. Olha que interessante. A gente reencarna exatamente para se conhecer melhor e avançar, dar um passo além, né? A gente está aqui para progredir, não para regredir. A gente até pode estagnar, mas o nosso grande objetivo é progredir. Então, o autoconhecimento é um dos nossos grandes instrumentos alavancadores desse progresso. E aí, a gente não consegue trabalhar esse autoconhecimento sem a gente ter um senso, um sentido muito importante, que é uma outra coisa que tanto o espiritismo quanto a saúde mental como um todo, né? Os aspectos psicológicos pregam, que é a autorresponsabilidade. Sem autorresponsabilidade, a gente vai fazer o que com esse autoconhecimento? Né? Qual a aplicabilidade disso na nossa vida? Eu sei o que eu tenho dentro de mim, eu já entendi como eu estou funcionando, e agora? Né? Porque às vezes eu entendi como eu estou funcionando porque alguém me provocou isso, porque me gerou um trauma, porque a minha mãe ou meu pai, seja nessa vida ou numa vida anterior, me causou algum tipo de trauma. Tá, e o que eu faço com isso? Aí é que entra a autorresponsabilidade. Senão a gente identifica os nossos problemas e está sempre culpabilizando o outro. Está sempre responsabilizando o outro ou uma situação específica. Então, é autoconhecimento sempre aliado à autorresponsabilidade. O que eu vou fazer com isso que eu descobri, com isso que eu percebi, com isso que eu investiguei, para eu poder realmente gerar uma transformação, né? E gerar, inclusive, a cura, seja para o mal que for, né, o mal que eu estiver carregando em mim. Então, a autorresponsabilidade é algo que é muito colocado, muito estimulado, tanto no espiritismo quanto na psicologia, por exemplo, os processos terapêuticos, né, em todo o âmbito aí da saúde mental, trabalha esse olhar de agente, né, agente do seu destino, agente da sua vida, né, agente daquilo que você deseja construir. O Espiritismo esclarece, olha um outro ponto aqui interessantíssimo, que amar a si mesmo é um instrumento para o autoconhecimento, que é uma outra coisa, né? Esses ensinamentos de Jesus que trazem essa questão de amar ao próximo como a ti mesmo. É uma prática muito constante que a gente trabalha dentro de um processo terapêutico, porque se você não se ama, se você não se gosta, se você não investe em você, que mais você vai querer fazer? Né? A quem mais você vai querer valorizar se você não consegue valorizar aquilo que você tem, as suas conquistas, a sua busca, ainda que você descubra que você tem também o seu conjunto de características negativas, você também tem as suas vitórias, você também tem um processo de transformação. Então é muito importante esse olhar mais generoso de amor por si mesmo, que também é um outro passo, né? Você não faz nada sem se conhecer e você também não consegue realizar nada de verdadeiro, consistente, se você não se amar. Se você não quiser ser o seu grande projeto. E aí, a partir desse grande projeto que você trabalha de forma muito carinhosa, você tem condição de se voltar também para o outro. Né? Então, são coisas que, na verdade, uma depende da outra para que a gente avance nesse processo evolutivo, avance nesse processo progressivo da nossa existência. Né? Eu falo existência de vida eterna mesmo, existência como um todo. O que a gente está vivendo aqui é uma fraçãozinha, né, dessa existência aí no todo.
Cada mensagem, cada ensinamento trazido pelo Espiritismo é um convite ao autoconhecimento, à transformação, ao auto-amor e à evolução espiritual, que também é o mesmo objetivo de um processo terapêutico, ainda que você não aborde uma questão religiosa, que não é necessário, né? Uma questão espiritualizada, porque na verdade a espiritualidade ela não é algo que é um conceito religioso, é um conceito da vida. Se você analisa a vida como um todo, né, desde todas as formas de vida, como as coisas acontecem, a gente entende que a vida é espiritual, sem que isso necessariamente tenha uma conotação religiosa. E dentro de um processo terapêutico, né, na saúde mental, na psicologia, a gente não vai abordar a questão religiosa, a gente não vai precisa nem falar, obviamente, porque é a crença de cada um, né, ou às vezes a pessoa nem tem uma crença religiosa, espiritualista, nem nada, e ainda assim os conceitos, né, dessas crenças, elas estão ali inerentes a um processo terapêutico, né, um processo de melhora, de cura, de desenvolvimento, é inerente. Então a gente nem precisa falar, nem precisa abordar, porque isso está ali. Eles caminham muito juntos, né? Eles falam a mesma linguagem. Esses caminhos falam a mesma linguagem. Muitos espíritos, em suas mensagens, frequentemente enfatizam a importância da caridade, mas existe um tipo de caridade que se aplica a nós mesmos, né? Que é exatamente esse olhar mais generoso. Não adianta eu querer ser muito boazinha, não adianta eu querer ser caridosa com o outro se eu sou tão severa comigo, né? Se eu só enxergo o pior em mim, se eu não me dou crédito, se eu não me dou uma chance, se eu não acreditar que eu posso melhorar. Como que eu vou acreditar na melhora do mundo se eu não acredito na minha melhora? E olha, muitas pessoas ficam nesse lugar de descrença de si mesmas, né? Não se sentindo capazes, achando que não tem merecimento, que as outras pessoas merecem e elas não. Existe um número muito grande de pessoas que vibra esse pensamento. Imagina, muitos espíritos vibrando esse pensamento, né? Encarnados ou desencarnados, a gente avança muito pouco, né? Isso tudo acaba engessando. A gente vai pensar até no sentido da vibração planetária, né? Isso acaba engessando essa vibração. Então, a gente precisa parar e praticar a caridade conosco, né? O nosso merecimento, o nosso auto-amor, aquilo que a gente veio fazer. Sempre que nos melhoramos, também melhoramos o mundo, né? Essa coisa da vibração. Tanto aquilo que eu posso fazer de concreto, a ajuda que eu posso oferecer, a contribuição que eu posso oferecer, é a partir, na verdade, do melhoramento pessoal. Se eu sou uma pessoa melhor, eu vou agir de forma melhor, eu vou sentir de forma melhor, né? Eu vou fazer tudo de forma melhor. Gente, boa noite ao pessoal que está entrando, que está falando, está se comunicando comigo. Boa noite aí a todos. A doutrina espírita, com suas mensagens de espíritos elevados, nos convida constantemente a um mergulho interior, à prática desse autoconhecimento e, principalmente, ao resgate daquilo que as distrações do dia a dia nos tiram, né? A gente, nas distrações do dia a dia, a gente não consegue se perceber com clareza, porque a gente acaba acreditando em coisas que não necessariamente são nossas, por esses apelos, pelas paixões, às vezes uma autoestima baixa faz com que a gente se volte para coisas que nos iludem, né? Que faz com que a gente queira gostar mais da gente, como, por exemplo, casos de pessoas que acham que elas vão se sentir mais importantes se elas tiverem um determinado cargo, se elas estiverem vestindo uma determinada marca de roupa. Então, com isso, elas vão se sentir pessoas melhores, mais amadas, mais importantes, quando, na verdade, isso é distração e é pura ilusão, né? Nada disso que está ao redor dela, a posição que ela ocupa, o dinheiro que ela tem, a roupa que ela veste, vai fazer dela uma pessoa melhor, uma pessoa mais importante. Ela não pode gostar dela a partir disso, né? Gostar dela mesma só a partir disso. Então, é algo que a gente precisa parar e centrar, que é nesse autoconhecimento que você identifica. Eu preciso mesmo disso? Existem coisas que a gente quer, existem coisas que a gente precisa. A gente não precisa disso. Eu posso querer isso. Existe uma grande diferença entre aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Jesus sabia que quase tudo o que fazemos na vida baseia-se simplesmente na fé. A maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. E aí é importante entender que quando eu falo fé aqui, é a fé em alguma coisa, não necessariamente uma fé religiosa, mas nós somos movidos a alguma fé. A gente precisa acreditar em alguma coisa. Tem gente que acredita no dinheiro, né, no poder do dinheiro e vive baseado nisso. Então nós somos motivados a algum tipo de fé, algum tipo de crença. E Jesus tinha essa convicção, né?
E aí, só depois que racionalizamos, não, peraí, eu vou voltar. A maior parte das nossas decisões é tomada inicialmente em razão do que sentimos ou acreditamos. Então, primeiro, nós somos muito emocionais e a gente precisa pautar as nossas decisões, as nossas vivências, as nossas construções na razão. Só que, num primeiro momento, o que aparece em nós é a emoção. Só depois que a gente consegue parar e avaliar. Tanto que quando você recebe uma notícia, ou quando você lê alguma coisa, no primeiro momento vem uma emoção que te desperta, e aí depois que você analisa com calma, não, peraí, deixa eu ver isso aqui melhor. Né? E às vezes você vê que nem é aquilo que te despertou inicialmente na emoção, porque a gente é muito emocional. Mas o grande objetivo é que sejamos racionais. E as pessoas confundem racionalidade com frieza, com impiedade, não tem nada a ver com isso. Racionalidade é aquele olhar direcionado ao que realmente importa. A emoção, ela geralmente vem das distrações, dos impulsos, daquilo que aparenta ser. E a razão é aquilo que de fato é. Então, Jesus tinha essa compreensão. Então, Jesus usava parábolas para nos obrigar a lidar com as nossas crenças e não com nossos raciocínios lógicos. Porque Jesus podia falar tudo aquilo que ele falou nos ensinamentos dele de uma forma direta, lógica, mas ele sabia que se ele partisse logo para a razão, ele não iria acessar as pessoas como era necessário que elas fossem acessadas. Então, ele usava as parábolas que mexia com as emoções, e a partir dessa emoção era possível examinar o que de fato tinha ali. Né? O que, que você estava sentindo, por que você estava sentindo aquilo, por que você interpretou daquela forma. Então, Jesus realmente ele foi um grande psicólogo. Né? Tanto o Evangelho de Jesus quanto a psicologia dizem, por exemplo, que a mágoa, o orgulho, a inveja geram doenças psíquicas e físicas. Então, os dois, né, esses dois viés mostram para a gente que existe um grande afetamento do nosso psiquismo, da nossa forma de compreender. E aí, quando Jesus traz, né, essa leitura, por exemplo, essa apresentação dos ensinamentos dele por parábolas, ele está despertando exatamente isso. O que você carrega dentro de você? É a mágoa? É o amor? É a misericórdia? É o orgulho? É a humildade? Então, através dessas parábolas, que a gente se reconhece nelas, a gente se projeta e se coloca, a gente acessa tudo aquilo que está em demasia, tudo aquilo que ainda está precário, que a gente precisa aumentar, precisa transformar. Então, basicamente, ele tinha, né, essa proposta. E assim, para a gente entender também, até o conceito de verdade. Né? O que é verdade? A verdade é algo que, se a gente for parar para pensar, num primeiro momento, ela parece relativa, mas ela não é relativa. A verdade é uma só. Se a gente for parar para pensar, Jesus, ele deixou muito claro, ele não queria mostrar qual era a verdade. Dos fatos, ele era a verdade. Né? Ele veio como a verdade, ele é o Espírito verdade. Então, a verdade ela é uma só que temos ainda limitações para compreender essa verdade. E cada um compreende como pode. Né? E aí, obviamente, né, assim como esses sentimentos de mágoa despertam doenças, aqueles sentimentos também da humildade, o amor, a empatia, a caridade, elas trazem à tona o melhor em nós, podendo promover, inclusive, curas. Regenerações celulares, né? O sentimento de gratidão, a perdoar, pode te regenerar, né? Celularmente falando. Então, tanto a saúde mental como um todo, assim como o espiritismo, assim como o evangelho, né? Assim como os ensinamentos de Cristo como um todo, e aí a gente pode ampliar, inclusive, para religiões, né? Cristãs trazem esse ensinamento. E aí tem uma historinha interessante que fala sobre essa questão da verdade, que diz assim: conta uma antiga história a respeito de 3 cegos que encontraram um elefante. Quando lhes foi pedido que descrevessem o animal, cada um disse uma coisa diferente. Um afirmou que o elefante era como uma grande mangueira. O segundo, que ele parecia um cabo de vassoura. E o terceiro, que ele se assemelhava ao tronco de uma árvore. Cada um descreveu o animal a partir da sua perspectiva. Nenhum deles estava certo ou errado. Todos estavam expondo o seu ponto de vista pessoal. Somos humildes quando percebemos que somos como os cegos.
limitados na nossa capacidade de perceber as coisas que estão bem diante de nós. Então, esse é até, na verdade, um alerta para aquele sentimento ou aquele posicionamento da verdade absoluta, né? Existem aquelas pessoas que se colocam nesse lugar de verdade absoluta e que você tem que parar para pensar, de que verdade estamos falando? A verdade da sua perspectiva? Né? Porque é aquilo que eu falei, a verdade em si ela não é relativa, ela é uma só, porém depende da perspectiva. E aí, para cada um que vai ter, né, o seu momento de entendimento a respeito dela. Então, assim, a verdade não é relativa. Acreditar na verdade com convicção. Cada um vai acreditar de acordo com o seu entendimento, pela convicção que tem daquele fato, pela sua história, por quanto aquilo ali é crível, né? Por quanto aquilo faz sentido, porque essa verdade tem que fazer sentido, né? Para quem está analisando, para quem está enxergando. Se ela não fizer sentido, ela vai ficar sempre no descrédito, né? Você vai olhar sempre com uma certa dúvida. A verdade está naquilo que se pode compreender, né, dentro da possibilidade. Cada um possui o seu estágio de compreensão, mais ou menos adiantado. E aí vai depender muito disso, desse estágio de adiantamento ou não, para que a pessoa, como ela enxergue essa verdade. E aí vamos entender aqui a verdade de Jesus, né? Cada um vai interpretar de acordo com a sua possibilidade, com o seu grau de adiantamento, com a sua necessidade daquele momento, né? E uma outra coisa interessante, humildade, a gente tem que ter humildade para compreender aquilo que nós temos condições de aceitar, de identificar, de perceber. Porém, muitas pessoas confundem humildade com passividade, né? Com ser passivo, com aceitar tudo. Tipo, eu vou te colocar aqui uma situação que para mim é verdade, você vai aceitar pacificamente porque você é humilde? Não. Na verdade, a humildade, ela requer coragem, inclusive para questionar. Coragem para questionar, coragem para buscar, ampliar aquele teu entendimento, porque também é muito confortável, né? Você ficar ali naquilo que você acredita, para que eu vou evoluir, para que eu vou buscar outros conceitos, né? Então, a humildade, ela requer também coragem. Então, ela não tem a ver com passividade, né? De você aceitar tudo, de você ser conformado, são coisas diferentes, muitas pessoas acabam confundindo isso, né? A terapia, aí outra correlação, é mais do que um processo, é um relacionamento. Então, o processo terapêutico é um relacionamento, isso é um fato. Jesus pregou: eis o que vos ordeno, amais uns aos outros. O amor é a substância que faz os seres humanos formarem com os outros unidades indivisíveis. O amor é o termo espiritual para a conexão genuína que muitos terapeutas procuram estabelecer com seus pacientes. E aí, quando a gente fala de amor, que pode ser interpretado de N maneiras, né? A gente está falando desse amor do empenho, o amor do comprometimento, o amor de você desejar a melhora e estar ali como agente participativo disso, né? Agente que você que vai contribuir, né? Um agente contribuinte dessa melhora, desse processo, porque tudo aquilo que você se aplica, tudo aquilo que você compromete, você tende a fazer bem. E aí não precisa necessariamente usar essa nomenclatura de amor, desse amor romântico, ou até mesmo esse amor idealizado, né? Mas é o amor do comprometimento, né? De você, naquele momento, fazer aquilo que é necessário para que a coisa aconteça da melhor forma, né? Aconteça de uma forma positiva. Muitos terapeutas afirmam que precisamos tirar a ênfase das teorias e dos diagnósticos técnicos e colocá-la sobre o relacionamento formado na terapia. Já vou falar sobre isso. Tanto em relação à saúde psicológica quanto à salvação espiritual, a chave é deslocar a ênfase do conhecimento objetivo para a qualidade da relação. Ou seja, adianta eu aplicar um conjunto de técnicas, adianta eu oferecer um mundo de conhecimentos, se não houver uma conexão nessa relação, se não houver, por exemplo, uma relação de confiança, tanto do paciente para com o terapeuta e do terapeuta para com o paciente. Então, você pode aplicar técnicas, você pode usar todo recurso que você tiver terapêutico, no sentido todo conhecimento, mas se você não estabelecer uma relação pessoal, e quando eu digo pessoal, eu não quero dizer íntima, né? Eu não quero dizer de entrar na intimidade, por exemplo, do terapeuta, mas pessoal, sabendo que você está acessando um ser, você está acessando ali um coração, no sentido de sentimentos, você está acessando uma mente, e você precisa permitir também que a sua mente seja acessada, né, como paciente. Então, sem essa relação, que aí a gente vê que é algo técnico, é algo profissional,
E a gente vê essa mesma recomendação por esse lado mais espiritualizado. Jesus nos recomendava, né, que nós pudéssemos amar ao próximo como a nós mesmos, ou seja, em tudo que fizermos, em absolutamente tudo que fizermos. Se é uma relação profissional, e aí quando eu falo de amor, não é amar especificamente a pessoa, mas aquela relação e a proposta que essa relação tem. E ali no caso terapêutica, é a proposta de quê? Do autoconhecimento, da melhora, da cura, do alívio da dor. Essa seria a proposta terapêutica. E aí tem uma frase perfeita, né, de Carl Jung, um psicanalista que eu amo, que diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Ou seja, essa frase não é uma frase religiosa, não tem cunho religioso, e ela traduz exatamente o que eu acabei de falar em relação ao que Jesus prega, né? A esse amor. Isso aqui ele está falando de amor, sem falar a palavra amor, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Que é uma questão de identificação. Senão, bastaria, sei lá, uma máquina fazer terapia com o ser humano, usar a inteligência artificial, que em termos de teoria é possível, fazer essa terapia, levar você ao autoconhecimento, só que isso vai ser frio, não vai ser funcional, né? Não vai haver identificação, não vai haver reconhecimento do outro, de que é uma outra alma humana. Que, no fundo, o que as pessoas querem? Elas querem ser compreendidas, elas querem ser acolhidas, né? Elas querem ter reconhecimento. Não só reconhecimento delas, mas dos afetos, reconhecimento no outro. Então, tá aqui uma frase totalmente técnica, né? Uma frase totalmente da psicologia, da psiquiatria, que, na verdade, traduz tudo isso que o Espiritismo, tudo isso que os ensinamentos de Jesus vêm trazendo para a gente, né? E aí, aquilo que eu falei que é um material muito rico, né? Muito amplo, a gente tem aqui a psicologia nas parábolas de Jesus. Olha que interessante. As pessoas, as pessoas são fundamentalmente boas ou más? Quase todos nós chegamos a uma dessas duas conclusões a respeito da natureza humana. Mas se examinarmos como Jesus falava sobre as pessoas, ele compreendia exatamente a natureza humana, porque a gente tem essa ideia muito radical, essa ideia muito polarizada, essa ideia muito maniqueísta, né, de que as pessoas são boas ou elas são más. E a gente tenta dividir as pessoas assim. Aquelas que a gente não gosta são más. Tudo que elas fazem é errado, são condenáveis. As pessoas que a gente gosta são boas, elas são legais, tudo que elas fazem é justificável, né? Só que não é assim que funciona. E, obviamente, Jesus conhecia a natureza humana, né? Ele conhecia como ninguém a natureza humana. Por isso que ele colocava tudo de uma maneira tão certeira. Por isso que cada vez que a gente ouve um ensinamento dele, uma parábola do evangelho, a gente se sente tão tocado, exatamente porque ele nos conhece plenamente. Então, cada vez que a gente acessa, que a gente lê, que a gente ouve, a gente é acessado de uma maneira diferente, né? Depende daquele momento da nossa vida, depende das autodescobertas, né, que nós estejamos fazendo naquele momento. Alguns de nós somos como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano, outros como o samaritano, outros como os ladrões e outros ainda como o homem que foi espancado e deixado meio morto no meio do caminho. Então, Jesus, ele sabe que existe um pouco de todos esses personagens em nós, né? Em muitos momentos, em cada versão nossa, em cada necessidade nossa, em cada momento da vida, a gente vai passar por uma dessas características, porque cada um deles, né? Cada um desses personagens, por exemplo, da parábola do bom samaritano, são características nossas, né? E a gente vai entender mais à frente por quê. Jesus repetidamente mostrou que o aspecto essencial da natureza humana é a nossa necessidade de ter um relacionamento amoroso com Deus e com os outros. Então, nós temos essa necessidade. Aí eu estou falando especificamente de nós aqui, né, desse momento planetário, encarnados num planeta de provas e expiações. A nossa necessidade é o reconhecimento do outro, é ter uma relação com o outro. Tanto que a gente vive exatamente num planeta extremamente populoso para interagir, né? Então a gente precisa da relação com o outro. E a gente precisa ter essa relação com Deus. A gente procura Deus, né, no outro, nas coisas, nos sentimentos, nos acontecimentos, nas realizações. Por isso, uma pessoa se define pelo relacionamento que estabelece com as outras pessoas.
O samaritano era bom porque não desprezou o homem agredido e parou para estabelecer um relacionamento com ele. Então, de todos aqueles questionamentos, né, que tinham sobre os samaritanos, todo aquele olhar mais pejorativo, mais negativo, na verdade, nada disso importava. O que fez dele bom não era o conceito ou a definição que aquele povo tinha, mas a ação dele. Ele foi bom não é porque ele tinha uma história por trás, mas ele foi bom porque ele parou, que ele teve um ato de bondade com aquele homem que estava agredido ali, abandonado, para morrer, né? A própria sorte. Então, aquela pessoa, por exemplo, que a gente não gosta, que a gente critica, que a gente vê um monte de defeito, que a gente faz questão, às vezes, de endossar isso, de falar, de propagar, né? Porque a gente tem uma antipatia, uma indiferença com aquela pessoa, essa pessoa vai ter um ato de bondade em algum momento, ou em vários momentos. Né? Ela vai ter os momentos de bondade dela, sob a perspectiva dela, sobre o interesse, enfim, ela vai ter um momento de bondade. E a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa entender que é um conjunto, é uma complexidade, cada ser. Eu, você, cada um de nós, todos nós, né? Somos uma complexidade. Complexidade. Mas a verdade é que sempre existem possíveis samaritanos e ladrões entre nós. E cada um de nós tem aspectos de ladrão, de sacerdote e de samaritano. Olha a psicologia da parábola de Jesus, né? Era tudo muito bem construído, né? Era tudo muito bem direcionado para que nós tenhamos esse olhar. Cada um deles representa uma face nossa. Na parábola do bom samaritano, o ladrão era definitivamente uma pessoa má, mas Jesus não se concentrou nele, né? Essa parábola, acredito que todos conheçam, né? Já tenham lido, mas recomendo novamente a leitura para avivar esses ensinamentos. Então, Jesus não se concentrou no ladrão que era mau, na maldade dele. Ele não estava interessado em definir a natureza humana como má, mas em nos oferecer um modelo de como sermos bons. Porque ele sabe do nosso potencial de bondade, independente do mal que ainda carregamos. Ele sabe do nosso grande potencial de bondade. Jesus ligava-se constantemente a pessoas que podiam ser consideradas más pelos outros, como a mulher adúltera. Mas ele não os encarava dessa maneira. Ele via todas as pessoas como capazes de ser boas e nunca as discriminava. Jesus procurava sempre atrair as pessoas para um relacionamento com ele, porque era isso o que as ajudava a se tornar melhores. Olha aí, de novo a relação, por exemplo, paciente-terapeuta, que era a relação que Jesus tinha, né? Atrair essa atenção, acessar esta alma, acessar aquele coração de uma maneira que você pudesse tocar respeitosamente naquelas feridas, né? Naquelas dores, naquelas limitações, naquelas dificuldades. Então, Jesus, ele sempre acreditou no nosso potencial de melhora, né? O nosso potencial à perfeição, que é o que acontece. Todo terapeuta precisa acreditar no potencial daquele paciente, dele se curar, dele se melhorar. E aí, obviamente, cada um no seu tempo. Isso aí também é uma coisa muito individual, né? De pessoa para pessoa. Carl Rogers é um famoso psicólogo conhecido por desenvolver uma teoria baseada na crença da bondade essencial da humanidade. Olha aí a correlação. Jesus acreditava no nosso potencial de bondade. Ele enxergava que tínhamos sempre a possibilidade de enxergar o bem, de praticar o bem, bastávamos ter oportunidade para isso, né? Para que a sementinha, onde ela era plantada, e dependendo do solo onde ela era plantada, ela ia germinar, né? Que é uma outra parábola também de Jesus. E aí o Carl Rogers, que é esse famoso psicólogo, né, fundador de uma linha que por acaso, e foi por acaso, eu não escolhi propositalmente, não, isso caiu aqui no meio dos meus estudos, é a linha que eu sigo, né, que é o humanismo. E eu sou suspeita para falar, porque eu acho ela incrível. Então, esse psicólogo, ele acreditava que todas as pessoas possuem dentro de si um processo de autorrealização, que as fará saudáveis na presença das condições corretas. Olha aí, de novo, a correlação. Né? Usando ainda o exemplo da parábola do bom samaritano, o que Jesus tinha de informação e de ensinamento para a gente? Essa crença no melhor, né? De que nós podemos ser bons, de que todos nós podemos ser bons, todos nós podemos ser bons. E Carl Rogers, que é esse psicólogo, ele também acreditava nisso, né? Nessa vocação da humanidade. A filosofia que afirma que as pessoas são essencialmente boas é chamada de humanismo, né? Que é essa corrente aí
teórica. Devido ao amor de Jesus pelos outros e a sua preocupação com o bem-estar de todos, ele é frequentemente apresentado como um dos grandes exemplos do humanista ideal, né? Então, Jesus, aí, entendendo a figura de Jesus, não no sentido religioso, mas a figura do que ele representava, ele é um grande modelo e exemplo humanista, né, para todos nós. Mais uma vez, a gente exclui todo o cenário religioso que possa ter por trás disso. Falando de Jesus, homem, Jesus essência, Jesus modelo, Jesus ensinamentos, enfim, né, vai muito além disso. Jesus disse muitas coisas que apoiam a crença humanista na bondade que é inerente das pessoas. Então, em vez de falar assim, mas as pessoas são más por natureza, existe essa corrente também, né? Na verdade, a gente pensa que a gente carrega tudo isso, o bem e o mal. No final das contas, é uma escolha que a gente vai fazer. Que escolha é essa que eu estou fazendo? Pelo bem, pelo mal? Né? Quem eu quero me tornar? Porque nós somos um eterno vir a ser. Quem eu quero vir a ser? Quem eu quero me transformar? Independente de quem eu esteja hoje, independente do que tenha acontecido comigo no passado, quem eu quero ser daqui para frente, né? Chico colocava muito isso, essa coisa de eu não posso mudar o passado, mas eu posso construir meu futuro a partir do meu agora, a partir do meu presente. Então, quem eu quero me tornar? É uma escolha. Só que você só consegue trabalhar isso se você, de fato, acreditar no melhor que há em você. E todos nós temos. Aí, outro exemplo dessa correlação é Joana de Ângeles, né? Ela tem vários exemplos disso, mas ela, quando fala do superconsciente, por exemplo, que é exatamente o melhor que nós temos em nós, mesmo que não tenhamos ainda condição de acessar. Está lá no nosso espírito, né? O nosso superconsciente está lá no nosso espírito, o melhor que podemos alcançar, o melhor que viremos a perceber e nos tornar, mas já está em nós. E a Joana de Ângeles acredita nisso, né? E de fato, só que a gente ainda não tem condição de acessar. Peraí, gente, deixa eu ver o que está escrito aqui. O bem está em nós, nossa evolução externar esse bem. Exatamente, exatamente. O bem, ele está em nós, né? Assim como também esse mal, só que é escolha. Quem eu quero alimentar, né, dentro de mim? E aí, quando eu externo, como a Juliana falou, eu tenho, na verdade, é como se eu estivesse materializando e propagando esse bem, né? Eu falo que o que a gente pode deixar de herança aqui nessa vida é o bem que a gente pratica. Isso vai carregar, isso vai reverberar todas as gerações, né? Aquilo que a gente vai vibrar em relação ao outro, aquilo que a gente vai fazer em relação ao outro, é a melhor herança que a gente pode deixar, e pode ser uma herança boa, né? Como pode ser também uma herança ruim. Então, vamos lá. Nós, seres humanos, precisamos fundamentalmente das outras pessoas para poder saber quem somos. Aí você fala assim, ué, Bruna, mas você não está falando de autoconhecimento, não está falando de olhar para si mesmo? Eu estou. Porque num primeiro momento eu preciso do autoconhecimento. Por quê? Se eu estou o tempo inteiro me relacionando e interagindo com o outro, na verdade, eu vou me projetar nas pessoas, eu preciso saber o que é meu e o que é do outro. Porque e eu falo sempre isso aqui, eu acho que eu fico até meio repetitiva, mas muitas interpretações que a gente faz das ações do outro não tem a ver com o outro, tem a ver com a minha leitura dos fatos, tem a ver com como eu me sinto. Então, sim, eu preciso do outro para entender como eu sou. Porque se uma ação do outro desperta uma reação extremista, muito emocionada, muito acalorada, ou muito raivosa, isso está dizendo sobre mim. Peraí, quem eu sou? Não é bem a ação do outro, mas por que eu reagi daquela forma? Então, a gente precisa, sim, do outro. Assim como necessitamos de espelhos que reflitam nossa imagem física, que nos mostram como parecemos fisicamente, precisamos que as outras pessoas nos retratem emocionalmente, que nos revelem como somos psicologicamente. Então, a inteligência suprema, né, de Deus, não faria com que a gente precisasse reencarnar e interagir, né? Eu sempre falo isso. Deus poderia colocar cada um num planeta, cada um isolado num canto, mas não. A melhor forma de evoluirmos na condição que temos, principalmente, é através da interação com o outro. Só que eu não posso simplesmente querer interagir com o outro sem primeiro examinar a mim mesma, sem primeiro me relacionar bem comigo mesmo. Aí sim, eu vou ter condição de me relacionar com o outro. Com a parábola do bom samaritano, Jesus estava falando da natureza humana, né? Voltando aqui para a parábola. Ele não estava dizendo que somos fundamentalmente maus, como os ladrões,
ou automaticamente bons, como o samaritano, ali da história. Nossa natureza essencial, de acordo com Jesus, se manifesta na relação. Então, muitas vezes, o outro e as condições que esse outro nos oferece é uma grande oportunidade de eu me conhecer e de eu praticar o que há de melhor em mim, assim como eu também posso praticar o que há de pior. Aí, de novo, volto para a escolha, de novo, eu volto para a autorresponsabilidade. Então, eu posso externar o que há de melhor e o que há de pior em mim. Frequentemente, usamos várias desculpas para negarmos a percepção de que estamos vitalmente ligados aos outros. Eles necessitam de nós e, o que é ainda mais assustador, nós precisamos deles. Então, encarar essa realidade, né, de que a gente não é autossuficiente, embora precisemos trabalhar constantemente essa autorresponsabilidade, a gente consegue saber se melhorou ou não através da convivência com o outro. É muito legal eu ser plena, tranquila, em paz, vivendo sozinha no meu canto, não interagindo com as pessoas. Agora, aquele que vai tirar minha paz, que vai me perturbar, que vai falar o que eu não quero ouvir, que vai apontar um defeito meu, como é que eu vou reagir diante disso? É aí que eu vou saber o que eu preciso melhorar. Né? Eu vou saber como que eu preciso trabalhar isso. Quando Jesus se deparava com alguém que estivesse se comportando mal, dizia para a pessoa ir embora e não pecar mais, sem dar ênfase ao mau comportamento, que é diferente do que a gente faz, né? A gente, na verdade, não só dá ênfase, como fica dizendo, eu te disse, eu te avisei, eu falei que não era para você fazer assim, eu falei que você estava errado. Então, Jesus, que era Jesus, ele simplesmente dizia, vá e não peque mais. Ele não ficava ali focando, jogando na cara, né? Não, mas você fez isso, não devia ter feito. O objetivo da vida de Jesus não era demonstrar que as pessoas eram mais, mas fazer com que elas soubessem que precisavam relacionar-se com Deus e com os outros de forma amorosa. Ele acreditava que se reconhecêssemos essa necessidade humana básica, não desejaríamos agir de modo nocivo. Olha que interessante, né? Ele queria exatamente que nós entrássemos em contato com o divino que há em nós. E se você dá ênfase ao erro, à culpa, sem pensar na questão, na verdade, do aprendizado que aquilo te gera, você se afasta do que é divino em você. Você fica ali preso, amargando essa culpa, esse sentimento negativo. Então, quando você dá ênfase ao aprendizado e à tentativa, né, de não errar mais, lógico, quando você aprende, pela lógica, você não vai fazer errado de novo. A gente continua errando quando a gente não aprendeu ainda a lição, ou não aprendeu uma forma da gente se proteger de nós mesmos, né? Das nossas más inclinações. Então, quando ele dizia vá e não peque mais, ele estava querendo mostrar o quê? O potencial de melhora, o potencial do bem, o contato direto com o divino que carregamos em nós, né? Que há em nós. A nossa própria consciência, né? Tudo que a gente precisa está ali na nossa consciência, saber se é errado, se não é, se é certo, o que a gente precisa evoluir. Jesus ensinou que as pessoas que estão crescendo são sempre capazes de mudar sua maneira de pensar a respeito das coisas. À medida que nos desenvolvemos e mudamos, antigas convicções inflexíveis são destruídas e deixam de funcionar para nós. Assim como um odre velho se rompe quando enchemos com vinho novo, que então se expande. Olha que outra coisa interessante, né? Na verdade, a grande sabedoria está em entender que não sabemos tudo, nunca sabemos tudo. Temos sempre novas possibilidades. Até com aquilo que você já conhece, aquilo que você já aprendeu, pode ser ressignificado. Porque à medida que a gente vai evoluindo, alguns conceitos antigos já não se aplicam mais na pessoa que eu sou hoje, na pessoa que eu me transformei, na pessoa que eu estou focada em buscar. Então, eu preciso refazer, recalcular algumas rotas, né? Não, já não dá mais para seguir por aqui, já não dá mais para fazer dessa forma. Então, estar aberto ao novo e à mudança que o outro pode nos promover. Cada um pode ser uma lição. A percepção que a gente tem de como as pessoas agem é uma lição e faz parte desse nosso processo terapêutico. Eu posso me curar baseado nessa relação que eu desenvolvo com o outro, né? Que pode ser uma relação saudável, né? Pode ser uma relação nociva. Gente, eu já estou caminhando aqui para o final, tá? As pessoas sábias estão sempre abertas a novas ideias e crenças, e até a respeito de si mesmas. As pessoas sábias estão sempre abertas a novas ideias e crenças, e até a respeito
E não, repeti aqui, desculpa, gente. Os donos da verdade precisam descobrir a verdade a seu respeito. Então, os donos da verdade que criam conceitos sobre tudo, achando que sabem sobre tudo, que têm o funcionamento de tudo, muitas vezes eles não sabem a verdade sobre eles. Porque quando você aponta, né, que isso é assim, aquilo é assado, você é assim, tem que ser desse jeito, você está esquecendo de ver, na verdade, o que é que funciona para você? Que você está determinando o que é bom para todo mundo? Será que você sabe o que vai ser bom para você? Você está distante de você. Que você acredita que sabe o que é bom para as outras pessoas. Você acredita que sabe o que é certo. Então, essa crença, na verdade, ela mais te limita. Ela te aliena, porque ela te fecha para aquilo que é novo, para aquilo que vai te ampliar, aquilo que vai te renovar, né, que vai te fazer progredir. Quando achamos que já chegamos, paramos de avançar. Ou seja, quando eu acho que eu já entendi tudo, e infelizmente, por mais que isso pareça óbvio, tem muita gente que acredita, né, que já sabe tudo, que não tem mais nada. Eu já ouvi até pessoas falando isso, eu não quero aprender mais nada. Tudo que eu tinha para aprender nessa vida eu já aprendi. Ali ela para de avançar, né? Então é até o último instante, o último suspiro, a gente está aprendendo, a gente está absorvendo, a gente está transformando, e transformando a gente se transforma. É somente ao examinar as crenças inconscientes moldadas pelo nosso passado que podemos ficar livres para desenvolver as novas convicções que necessitamos no nosso presente. Então, se eu ficar preso ao que já passou, eu perco grandes oportunidades de examinar e vivenciar o presente para que eu possa ver o que eu quero transformar no futuro. Né? Porque o que eu tinha de conceito lá atrás já não está servindo mais. Se não desenvolvermos novos pontos de vista, não teremos outra alternativa senão seguir as antigas convicções. Só que as antigas já não cabem mais, né? Igual se você muda o seu corpo, você cresce, você se desenvolve, aquela roupa antiga já não cabe mais. Então, o que você vai fazer com ela, né? Como você vai seguir pela vida? Jesus ensinava o que os psicólogos acreditam hoje, que é melhor escolher conscientemente o que acreditamos no presente do que seguir inconscientemente os padrões do passado. E aí, esse inconsciente é aquela forma irrefletida, né? Eu vou seguindo, sendo comandado por coisas que eu nem conheço dentro de mim. Olha que perigo. Ser comandada por coisas que eu não conheço que estão dentro de mim. Então, eu preciso trazer isso para o campo da consciência o máximo que eu puder. E trazer para o campo da consciência é o quê? É encarar as verdades, as minhas verdades. Não aquelas verdades que eu acho que eu construí para a vida de forma muito confortável, né? Na maioria das vezes. Jesus falou sobre o processo de transformação espiritual como uma tarefa que precisamos abraçar repetidamente todos os dias. Ele convidava as pessoas para tomarem a cruz, porque sabia que se tratava de um processo trabalhoso. Ele não oferecia às pessoas uma mudança instantânea. Então, o Espiritismo, ele fala o que para a gente? Né? Que na evolução não há saltos. Então, que a gente precisa entender de forma humilde e paciente o processo. E esse processo, muitas vezes, é doloroso. Então, a gente tem 1000 formas, né, de praticar a terapêutica na nossa vida, né, os processos terapêuticos, seja através dos ensinamentos de Jesus, seja através desse momento de internalizar, e esses ensinamentos de Jesus propiciam essa internalização de uma forma muito mais coerente, de uma forma muito mais segura, assim como nós temos também todos os conceitos da saúde mental, da psicologia, da psicoterapia, várias correntes, né, psicológicas que falam a mesma linguagem, sem que necessariamente precisem usar as mesmas palavras, mas o sentido é o mesmo. Então, eu posso dizer que eu tenho muita gratidão por caminhar, né, com esses dois lados, que eles, para mim, realmente se complementam, ainda que eu não precise verbalizar a parte da religiosidade, né? Eu não preciso usar nomenclaturas específicas. Eu preciso sim acreditar nesses conceitos, né? E como esses conceitos podem ser aplicados. Então, a proposta dessa reflexão é exatamente essa: entender os ensinamentos de Jesus como algo terapêutico na nossa vida, que a gente possa praticar todos os dias, né? E, obviamente, quem sentir a necessidade de buscar também ajuda profissional, seja ela qual for, psicólogo, psiquiatra, outros tipos, né, de terapias que existem à disposição para o nosso melhoramento pessoal, individual, para que a gente se volte melhor para o mundo e sempre, né, sempre esse olhar voltado para o divino, que está em nós, né? A gente conseguir se conectar com as nossas verdades. E as nossas verdades, por mais que tenham verdades duras,
da gente encarar, a gente nunca pode desconsiderar esse potencial do bem, esse potencial no melhor, na perfeição, na nossa evolução. E Jesus nunca deixou de acreditar nisso, né? Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Como eu falei, é muito rico, né? Se deixar, eu vou ficar aqui falando, vai dar 10 horas. Eu vou ficar aqui falando porque é muito conteúdo. Mas é isso, acho que a gente tem que focar, é que a gente está aqui numa função, a nossa vida, né? É uma grande terapia, porque a gente está aqui para se melhorar, né? A gente está aqui para se curar das nossas dores, aliviar o nosso sofrimento de uma forma sempre muito digna, né? O famoso bem sofrer, com bastante humildade, e sempre que a gente puder colocar amor, vai ficar tudo muito melhor, vai ficar tudo menos pesado, mais suave, para a gente carregar e vivenciar. Então, desejo aí uma ótima noite a todos, né, que tenham aí um ótimo final de semana, que Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz. E nesse ritmo, gente, eu que agradeço, viu? A atenção de vocês, a paciência, né, que eu passei um pouquinho aqui do tempo, mas é isso, que às vezes é difícil a gente conter, né? Mas eu que agradeço de coração aí a atenção de vocês. Então, para a gente manter aqui esse momento de reflexão, essa psicosfera, já encaminhando para o final, para a gente fechar com esse momento de prece, que nesse momento, onde trouxemos Jesus para a nossa vida, para as nossas interpretações, para as nossas vivências, que nós possamos acreditar cada vez mais nesse potencial que carregamos de sermos cada vez melhores, esse potencial que Jesus acredita antes mesmo de nós nos darmos conta de quem somos, de nos enxergarmos de forma ampla. Jesus já acredita, já acreditava na humanidade e em cada um de nós. Que nós possamos nos encorajar neste amor incondicional, nesse incentivo constante que nós temos através dos seus ensinamentos, na certeza da misericórdia do Pai, que está sempre nos auxiliando, suavizando as nossas provas, as nossas expiações. Quando parece tudo tão difícil, quando parece que não vamos dar conta, que não vamos conseguir, temos sempre um alento, recebemos sempre uma palavra, um carinho, algo que nos mostra que nós somos sim capazes e que devemos seguir adiante, que nós possamos cada vez mais ter fé nesse amparo e nessa misericórdia do Pai, que pouco a pouco, com paciência, com alto amor, na prática do autoconhecimento, possamos ir examinando as nossas características, os nossos defeitos, as nossas qualidades, para fazermos escolhas saudáveis, conscientes, sobre tudo aquilo que queremos colocar em prática, sobre quem queremos nos tornar, e que nunca desistamos desses objetivos de nos tornarmos melhores, de seguirmos com o nosso progresso, acreditando na felicidade plena que um dia iremos desfrutar, acreditando nessa perfeição para a qual caminhamos de braços dados com Jesus. Que todos nós recebemos as bênçãos do alto, que tenhamos um final de semana de paz, que sintamos a presença amorosa de Jesus, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus amigos. Até breve, né? Espero que a gente possa se reencontrar aqui e por aí, né? Na vida, para a gente ter essas trocas aí tão agradáveis. Fiquem todos com Deus.